Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Qual que é o tema desse sínodo? Quais são as etapas, né, que acontecem dentro desse sínodo, né? Para uma pessoa que está nos escutando, como é que ela pode entender o ordenamento desse sínodo na vida da igreja? É interessante, primeira coisa, a gente entender, né, a virada que o Papa Francisco colocou dentro do sínodo. Né? Os outros sínodos que nós tínhamos, desde a sua instituição a partir de Paulo VI, nós tínhamos um instrumento de trabalho já colocado para toda a igreja, com o tema definido e com já um instrumento a ser trabalhado. Então, vinha-se já do Sínodo dos Bispos, que tem uma secretaria, que enviava, e isso era trabalhado por toda a igreja. Diferentemente agora, juntamente com o Papa Francisco, como o senhor dizia, ele quer ouvir a todos. Então, nós não temos um instrumento de trabalho, diferentemente dos outros, mas ele abre uma consulta, que foi o que nós tivemos como exemplo com o Sínodo da Família, que nós tivemos o extraordinário e o ordinário, que gerou depois a exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre a questão da família. Ele primeiro ouviu e depois criou-se um instrumento de trabalho e depois se debate isso e se reúne os bispos e também aqueles que serão delegados nesse sínodo para discutir isto, né, a temática. Então, é interessante perceber que nós abrimos isso no dia 10 de outubro de 2021. O Papa abriu o concílio para a igreja toda naquele final de semana. No outro final de semana, as igrejas locais, isto é, as dioceses e arquidioceses, foram chamadas também a abrir este processo, né, na sua diocese. No nosso caso, a missa de abertura foi realizada em Estiva Gerbe, pelo nosso bispo Dom Vilar. Né? Nós tínhamos um encontro da família programado para este dia. Ele celebrou, então, com representantes da diocese toda, no Santuário de Rosa Mística, e deu, então, a abertura no dia 17 de outubro. Esta primeira fase, agora, é a fase de que os bispos devem ouvir as suas dioceses, as suas lideranças, aqueles que estão próximos nos seus organismos de governo, para que ouça essas pessoas dessas perguntas enviadas, né, pela Secretaria-Geral do Sínodo. Na nossa diocese, serão ouvidos o colegiado de pastoral, serão ouvidos o conselho de leigos, serão ouvidos os aspirantes ao diaconato, que é a nossa escola diaconal, os seminaristas. Então, este processo, né, de várias pessoas que estão aí, os nossos diversos agentes serão ouvidos e responderão estas perguntas que foram enviadas pela Secretaria do Sínodo. Então, nós não temos um instrumento pronto, mas nós temos o tema. E aí, então, qual é o tema proposto pelo Papa Francisco? Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nós teremos, então, o nosso 16º Sínodo dos Bispos. Né? Já com Francisco e voltando lá desde a instituição do Papa Paulo VI, nós teremos o nosso 16º Sínodo dos Bispos. A palavra sinodal significa caminhar juntos, né? Sinrudos. Padre Diogo, como é que a gente faz para caminhar junto nesse mundo que mudou bem na nossa vez, né? Muitas realidades estão diferentes, né? Da época em que o Papa Paulo VI, ele criou esse instrumento chamado sínodo, né? Como caminhar junto, né? Como igreja, como sociedade, nessa nova realidade que nós estamos inseridos aí. Acredito que, Padre Rafael, a primeira coisa que é a intuição, podemos dizer assim, que o Papa Francisco quer resgatar, né? É que todos somos igreja. Né? Acredito que ficou muito aquela divisão ainda mesmo que medieval, né? De que o clero, então a igreja identificada com o clero, com os religiosos, com os consagrados, e separadamente os leigos recebem tudo isto que a hierarquia, que este clero, que esta igreja realiza. Uma estrutura meio monárquica, né? Algo Sim, assim, aquela coisa sentido, de receber tudo pronto, né?
Então, eu acredito que o grande movimento, se a gente perceber até mesmo através das falas do Papa Francisco, a gente tem percebido que ele sempre bate, né? Nós precisamos quebrar o clericalismo, nós precisamos tirar o clericalismo, tanto dos padres quanto também dos leigos que se acostumaram muitas vezes nesta realidade, né? E então resgatar isto, resgatar aquela intuição que está lá no Concílio Vaticano II, de que todo batizado faz parte da igreja, ele é inserido no povo de Deus. E se ele é inserido dentro deste povo de Deus, ele é responsável por esta vida da igreja. Então não sou só eu, não é só o senhor, né? Somos nós. Nós temos esta responsabilidade. Então também com Pedro e sob Pedro, aprender que também o Papa é esta figura de unidade. Como unidade, ele quer fazer como que esse abraçar a todos e permitir que todos tenham voz, né, para que nós possamos de verdade ouvir a todos. Acredito que este grande movimento dele e o que ele tem feito e tem desejado de nós, principalmente nesta fase diocesana, é apresentar que a primeira coisa que eu preciso ter para caminhar junto é conseguir escutar. Se nós vamos ter ideias iguais, se nós vamos pensar igual, se vai ser... Não, porque não somos iguais. Isso também esperar uma uniformidade da igreja não é o ideal. Mas acredito que o grande passo e a grande realidade que Francisco tem a nos ensinar é que para eu caminhar junto eu preciso ouvir. Porque não adianta eu não ouvir, não adianta eu estar fechado no meu casulo, fechado em mim mesmo, sem ouvir aqueles que estão próximos de mim. Porque eu não caminho junto se eu não ouvir, né? Porque aí eu vou fechar, eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, sem ouvir aqueles que estão à minha volta. E aí eu não consigo agregar, eu não consigo unir, né? Principalmente e entender aquilo que é comum a todos. Porque uma caminhada só se faz quando nós temos como que aqueles elos que eu posso ter, aquilo que me une, aquilo que nós temos em comum e aquilo que podemos caminhar juntos. Eu não vou centralizar naquilo que me divide, mas eu vou centralizar naquilo que me une e juntamente nós vamos caminhando juntos e construindo esta história. Começa agora, DioCast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista.